Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula, não é, de Direito Empresarial, nessas épocas de coronavírus. Apenas para constar, você sabe que eu sempre começo aqui ó, com essa parte final da aula anterior, somente para a gente ter uma ideia de que não estamos perdendo a continuidade das coisas, tá certo? Eu, como prometi na aula passada para vocês, estou hoje iniciando um estudo sobre as sociedades. Você diria ou dirá, mas o professor, nós não já vimos sociedades? Sim, já vimos as sociedades do ponto de vista genérico, não é? Quais são os tipos das sociedades e assim por diante. Antes de chegar na disciplina de hoje, ou seja, no teor da disciplina de hoje, eu quero conversar com vocês sobre exatamente isso que nós fizemos na aula anterior, ou seja, nas aulas anteriores que falamos de sociedades. Por quê? Só para a gente, como assim, registrar, não é? Como nós podemos dizer, é como propaganda de Coca-Cola. Todo mundo sabe que existe, mas continua se fazendo a propaganda. Por quê? Porque é importante que aquela situação fique maquinando na nossa cabeça para que não nos esqueçamos do assunto. Então, primeira coisa, as sociedades são classificadas, tem diversas classificações, né? Do ponto de vista legal, ó, aqui ó, classificação legal das sociedades. O que nós podemos dizer? Elas são personificadas, né? E não personificadas. Dentro das personificadas, né, nós temos diversas coisas lá, que a gente vai ver já já. Dentro das não personificadas, olha aqui, ó, não personificadas, nós só temos a sociedade em comum, nós já vimos o que é isso, tá certo? Mas, ó, só para revisar, a sociedade em comum é aquela cujos atos constitutivos, ou seja, os documentos que vão criar essa sociedade, ainda não foram submetidos a registro, ó, tá vendo? Então, essa é uma sociedade em comum. Por que nós podemos dizer que é uma sociedade em comum? Porque os sócios estão respondendo solidariamente por todas as obrigações da sociedade. É como correspondia no passado à sociedade de fato, já falei sobre isso com vocês. E dentro desse critério aqui, ó, da 8.11, ó, nós temos 1 e 2. O 1, sociedade em comum, e o 2, sociedade em conta de participação. Nós já vimos também o que é essa sociedade aí, certo? Então, só que vamos agora ver aqui, ó. Depois que nós classificamos a sociedade em não personificadas com esses dois tipos, sociedade em comum e sociedade em conta de participação, que nós já vimos o que é, né? Aquela que tem um sócio que aparece e os outros são ocultos. Hoje já não se fala mais em ocultos, né? No Código Civil anterior se falava em ocultos, agora se fala em participante. Mas é isso, tem um que aparece, um sócio, né? E depois que se classifica, então, aquelas sociedades não personificadas, aí se classifica as sociedades personificadas. Por que eu estou começando assim? Porque nós vamos ver hoje dois tipos de sociedades, certo? Um é bem simples, porque é a sociedade simples mesmo. Nós vamos falar rapidinho delas, mas você já sabe que a gente comentou isso, que a regra das sociedades simples, elas estão lá, as regras, né? Estão lá quando se fala do artigo 991, que fala dos contratos, né? Então, quando ela fala do contrato, ela só fala da sociedade simples, o Código Civil. Mas esse contrato vale para todos os tipos de sociedade. Aquelas regras ali são atinentes ou pertinentes a todo tipo de sociedade. Então, o que seria, então, as sociedades simples, pessoal? Em tese, as sociedades simples são aquelas que não são empresárias. É um contraponto. Empresárias é a sociedade que exerce a atividade de empresário. Não exerceu a atividade de empresário? Então é simples. Lembra daquela exceção do parágrafo único do artigo 966? Né? Então, não exerceu. Está na exceção? Ó, aí vai para onde? Vai para a sociedade simples, tá certo? Muito bem. Então, aqui a sociedade simples, ela começa, aqui, ó, começa a ser constituída por um contrato, contrato de forma escrita. Aí, ó, artigo 997, os contratos e tal, aí fala tudo isso daqui, né? Tudo isso se refere à sociedade simples.
né? Como comentei agora há pouco. Mas a gente não vai falar de todos os contratos aí, ele vale para todas. O que nos interessa agora é que nós vamos estudar o contraponto, a sociedade limitada. Começamos hoje com esse estudo, quer ver? Então, só para exemplificar, eu falei para vocês numa das aulas anteriores aí, que o Código Civil previa que a cooperativa, ainda que constituída de forma estatutária pela Lei 5.764, né, com 5764 de 71, ela é uma sociedade simples, ou se rege pelas regras da sociedade simples. Não é tão simples assim de se entender, mas ela tem esse nome, tá? Sociedade simples. Muito bem. A primeira sociedade, portanto, que nós estudamos lá foi a sociedade simples, na composição daquele slide que tratava das sociedades, né, como classificação de todos os tipos de sociedade, né? Então, é assim, classificação segundo a sociedade personificada. Então, tem 7 tipos lá, nós vimos. Um deles é simples. Depois vem sociedade em nome coletivo, ó. Então, o nome coletivo são vários sócios, né? Mas lembrem que aqui, ó, a responsabilidade dos sócios é ilimitada e solidária. Um ajuda o outro, né? Vamos pular porque não nos interessa agora isso que a gente já viu. Depois, a sociedade em comandita simples, foi até objeto de pergunta, né? Comparando a simples com a sociedade em comandita por ações. Depois, as limitadas. Já já a gente volta aqui nas limitadas, tá certo? Aliás, já já não, a gente vai ficar nas limitadas. Só quero dizer o seguinte, já já, lá na frente, quando a gente passar pelas limitadas, a gente vai falar dos outros tipos de sociedade. Porque hoje nós não estamos estudando os tipos de sociedade, nós vamos estudar as sociedades limitadas. A primeira coisa que nós vamos estudar hoje, que vai ser muito bacana, porque você vai responder sobre isso, inclusive lá na multidisciplinar, você vai responder sobre isso. A primeira coisa que nós vamos estudar é a regência supletiva. Primeiro vamos saber o que é regência. Gente, quando você já viu falar de um maestro que faz regência, não é? Ele fica orientando a orquestra com a sua batuta, né? Pega lá a sua batuta e fica lá fazendo um gesto para que o pessoal toque os instrumentos de acordo com o avanço da melodia. Se é muito devagar, lenta a melodia, ele faz movimentos curtos, lentos. Se é movimento frenéticos, ele faz assim com a batuta. Então, isso é regência, é a maneira de conduzir, né? Conduzir. Então, pense juridicamente em conduzir. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é como conduzir uma sociedade limitada. Bom, nós vamos primeiro aprender o que é a sociedade limitada, tá certo? Então, lá no artigo 1052, a gente tem uma regra, até estou trazendo aqui na nota de rodapé número 89, você está com a sua apostila aí, você pode verificar. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita, ou seja, somente restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. O que significa isso? Significa o seguinte: se você vai constituir uma sociedade que tem capital de 1 milhão, enquanto esse 1 milhão não estiver na sociedade, todo mundo é responsável por aquele 1 milhão. A partir do momento que aquele 1 milhão for colocado lá no capital social da sociedade, a partir daí ninguém tem mais responsabilidade com a sociedade. Só pode perder aquele dinheiro, obviamente. Se por um acaso você conduz mal o negócio e ele vai à falência, você não recupera mais o seu capital. Sua responsabilidade é limitada ao capital. Está escrito aí no artigo 1052. Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio, né, é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente, quer dizer, um ajuda o outro, pela integralização do capital social. O que significa um ajuda o outro? Se você vai participar daquele 1 milhão com 200 mil reais, você já colocou os seus 200 mil reais, mas o teu sócio ainda não colocou,
Enquanto ele não colocar esse dinheiro, você está obrigado a colocar também. Mesmo que seja mais do que R$ 200.000, percebe? É nesse sentido que significa solidariedade. Um ajuda o outro, quem pode mais ajuda o outro. Porque o dinheiro tem que aparecer, aquele 1 milhão que ficou prometido. A partir do momento que completou aquele 1 milhão, então aí passa a ser responsabilidade limitada. Está limitada àquele 1 milhão. Você não perde mais dinheiro do que aquele dinheiro que foi colocado no capital social. Porém, pessoal, é importante saber que quando acontece isso, se acontecer um evento que possa gerar essa responsabilidade, é importante se perceber o seguinte: a sociedade tem que estar bem administrada. Por isso que nós vamos estudar aqui a regência supletiva e nós vamos estudar também outros pontos. Se ela não estiver bem administrada, aquela responsabilidade que era limitada a 1 milhão pode não ser, pode passar de 1 milhão. Por quê? Porque houve má administração. Então, o que é importante? Nós vamos aprender isso aí tudo, mas importante a administração, a contabilidade, tudo isso é importante numa administração para que a responsabilidade continue, né? Continue sendo o quê? Limitada. Então veja lá, as sociedades, assim como para as outras sociedades, as omissões do capítulo específico serão suprimidas pelas normas relativas às sociedades simples. O que acontece aqui, pessoal? Toda vez que você tem um regimento de uma sociedade, por exemplo, vamos supor lá, a sociedade em comandita simples. Se naquele setor do Código Civil, aquela lei, né, que a gente chamaria o regramento jurídico dela, se naquele ponto não se encontrar, de repente, um caso, né, que aconteceu na vida real, você vai procurar a regra, não existe ali, onde é que a gente vai verificar isso? Na sociedade simples. Então, primeira regra é essa: quando numa sociedade, né, você encontra uma omissão na lei que rege essa sociedade, você busca na sociedade simples. Está escrito aqui, assim como para todas as outras sociedades, as omissões dos capítulos específicos do Código Civil, tá certo? Serão suprimidas pelas normas relativas às sociedades simples. Você está lá na norma da sociedade limitada, procurando uma regra para resolver um problema lá da vida real. Um sócio brigou com o outro e quer uma participação no lucro da venda de um carro bem antigo que existia lá na sociedade. Essa regra não está aqui. Então você vai buscar onde? Vai buscar na sociedade simples. É só um exemplo, tá? Isso aí não acontece assim não, porque o balanço vai resolver essa situação. Porém, pessoal, no caso das sociedades limitadas, só das limitadas, existe uma regra específica. Olha aqui, artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pela norma das sociedades simples. Então, o que ele está dizendo aí? Igual a gente já estudou agora há pouco. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo. Qual é o capítulo? O capítulo delas, sociedade limitada. Na omissão desse capítulo, ela rege-se pelas regras da sociedade simples, que nós vimos lá que começa no artigo 997, agora há pouco, começa com o contrato. Porém, olha como que a gente vai ter que estudar isso hoje, Mas o artigo 1053 é dicotômico. O que significa isso, professor? Significa que tem dois caminhos, ele é dicotômico. Primeiro, ele diz que se não houver regra no seu capítulo próprio, vai para a sociedade simples. Mas no parágrafo único, que é o que nós vamos estudar agora, ele possibilita a escolha pelos sócios da regência supletiva pela lei das sociedades por ações. Vamos ver? Olha lá. Olha aí na sua nota de rodapé número 91. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva das sociedades limitadas pelas normas da sociedade anônima. Então, veja, na hora de fazer o contrato, quando os sócios decidirem,
Eles vão dizer assim, olha, nós queremos que essa sociedade seja regida supletivamente pela lei das SAs. Ora, é de forma supletiva, ou seja, primeiro você vai buscar solução no capítulo das sociedades limitadas do Código Civil. Primeiro você vai buscar aí, tá certo? Se não encontrar aí, você vai para onde? Para as sociedades anônimas. Eita, professor! Agora há pouco você não falou que ia para a sociedade simples? Por isso que eu falei que é dicotômico. Então vamos lá. Regra número 1. Se o contrato prever, que é regra supletiva da lei das SAs, você opta logo em seguida pela regra da lei das SAs. Se ele não prever, você opta logo em seguida pela regra das sociedades simples. Percebeu? Então, a sociedade limitada, ela só tem regência supletiva pela lei das SAs quando os sócios quiserem isso no contrato social. Olha aqui, ó, como está na nota de rodapé número 91 aí. Artigo 1053, parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Só se estiver previsto no contrato. Se não estiver previsto no contrato, vai valer as sociedades simples, tá certo? Então, isso é o que nós estamos estudando aqui, ó. O parágrafo único do artigo 1053 faculta as sociedades limitadas optarem pela regência supletiva das suas atividades através da lei das SAs, ou lei das sociedades anônimas. Veja, pessoal, que aqui eu estou dizendo assim, ó, optarem. Ou seja, se não optar, o que vale? Lei das sociedades limitadas, em seguida, lei das simples. Aí, se não encontrar aí, professor, aí você pode procurar na lei das sociedades anônimas. Mas, se tiver previsto no contrato social, sai da limitada e vai para as anônimas imediatamente. Se não encontrar nada, você pode tentar achar alguma coisa lá nas sociedades simples, tá certo? Normalmente, a lei das sociedades anônimas, ela é ampla, né? Completa e resolve tudo. Ela é, vamos dizer assim, absoluta em termos de sociedade. Ela consegue resolver quase tudo. Não é à toa, né, pessoal? Trabalha com as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, sociedades anônimas, né? Então, imagine isso. Até lá nós temos, depois a gente vai estudar isso, sociedade fechada, sociedade aberta. Então, quando tem sociedade aberta, significa que as ações são vendidas na Bolsa de Valores. Quando a sociedade é fechada, as ações são vendidas dentro da própria sociedade. Ó, isso aqui a gente pode dar uma olhada nessa regra aqui, ó. Artigo 294, ó. A companhia fechada que tiver menos de 20 acionistas com patrimônio líquido inferior a 1 milhão, isso aqui tem uma data, de repente eles vão sempre atualizando isso. Poderá, aí tem umas facilidades, a gente vai estudar isso melhor mais tarde. Mas só para deixar claro que a lei das SAs, ela cobre quase que todas as necessidades das sociedades como um todo, tá certo? Mas você tem aí, você pode dar uma lida, ó, naquela regra que eu estava lendo agora, só para você ter uma ideia da abrangência da lei, ok? Muito bem. Vamos passar para um segundo ponto da sociedade limitada, que é a questão do aumento ou redução do capital social. Antigamente, pessoal, no Código Comercial, aquele sistema que a gente estudou já de antigamente, como era mercantil e civil, não se falava em redução de capital social, somente em aumento do capital social. Atualmente a situação mudou, né? Atualmente a regra diz que pode mudar o capital social para baixo. Quer ver? Ó? Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato social. Parágrafo 1º. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento de capital, ou do aumento, na proporção das cotas que sejam titulares. Parágrafo 2º. A cessão do direito de preferência, eu explico isso depois, aplica-se ao disposto no caput do artigo 1057. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios para que seja aprovada
a modificação do contrato. Nós estamos vendo aqui, nessa regra do artigo 1081, o aumento do capital, pessoal. Aumentou o capital. Agora, e a redução, né? A redução é o seguinte, ó. A redução poderá operar-se mediante correspondente modificação no contrato social, depois de integralizada, se houver perdas irreparáveis, e também se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Então, vamos ver bem como é que é isso. Primeiro a letra A. Depois de integralizado, o que significa? Quando houver uma movimentação da empresa, se aquele capital que foi prometido lá no contrato social ainda não tiver integralizado, ou seja, os sócios não colocaram o dinheiro lá, não se pode fazer aumento de capital. Ainda não pode. Primeiro tem que integralizar o capital, entregar o dinheiro no caixa da empresa. Só aí depois é que pode fazer essa redução do capital. Falei aumento, redução. Então não pode reduzir. Tem que primeiro colocar o dinheiro lá. Aí, se deu prejuízo, vamos reduzir. Né? Vamos reduzir. Porque está dando prejuízo, então significa que essa atividade aqui ela não comporta esse capital, então pode ser reduzido. Ou então, se for excessivo em relação ao objeto. Eu gosto de fazer um exemplo assim, pessoal. Ó, suponhamos que você é um empresário ou um empreendedor e quer colocar seu dinheiro para circular. O que você faz? Você monta um salão de cabeleireiro, coloca lá 4 empregados. Né? Vamos supor, 2 manicures, duas cabeleireiras, e aí você institui isso como uma empresa. Você é o capitalista, colocou o capital lá, você é sócio com mais alguém, mas você não é cabeleireiro, não é nada, você só administra. Aí você colocou um capital de R$1 milhão. Passado uns meses lá, já colocou o dinheiro lá, tá lá. Você fala, poxa vida, mas é muito dinheiro para ficar investido aqui. Vou tirar uma parte desse dinheiro, vou colocar na poupança, ou sei lá, no mercado financeiro, vou aplicar em mercado de capitais e comprar ações de outras companhias. O que acontece? É possível, porque você vai mostrar que o capital de R$1 milhão é excessivo para o objeto, que é salão de cabeleireiro. Os equipamentos que são necessários para a montagem da atividade não congregam, não necessitam de R$1 milhão, né? Sei lá, com uma porção aí de até 50, 60 mil reais, você consegue montar um salão mais ou menos aí que atenda a classe escolhida lá, né? Conforme a região da cidade. Então, não é necessário um capital de R$1 milhão. Com base nisso, é possível fazer-se essa redução, tá certo? Agora vem aqui uma coisa importante, que é outra regra das sociedades limitadas. As decisões ou deliberações, né, dos sócios. Primeiro, vamos ao significado, né? O que é deliberação? Esses dias eu conversava com uma colega de vocês no chat e ela dizia, professor, mas os termos são muito complicados. E eu disse, olha, mas eu tento traduzir esses termos, né? Estou toda hora explicando, como eu expliquei, por exemplo, registro público das empresas mercantis, na aula passada, aí, numa das aulas passadas. Então, deliberação. O que é deliberar, pessoal? Deliberar é quando as pessoas sentam, colocam o assunto em cima da mesa, começa um debate, né? Um dá uma opinião, o outro dá outra opinião, depois faz uma votação lá e se elege sim ou não para aquela ideia. Isso é deliberar. Não é porque eu sou sócio, eu chego lá, falo assim, pessoal, ó, ficou decidido isso, assina aqui, aí todo mundo assina. Isso não é deliberar, isso é imposição, isso aí é ditadura, tá certo? É totalitarismo. Agora, deliberar é quando você troca ideias, ó. Você troca ideias e aí conduz a empresa de uma forma boa. Então, veja como que o Código Civil é inteligente nesse sentido, ó. Ele diz assim, dependem da deliberação dos sócios. Dependem por quê? Porque se não houver deliberação dos sócios, não tem valor a decisão. Ó, para que produzam os efeitos correspondentes às matérias relativas a. Então, ó, todas as matérias que se referirem ao que nós vamos falar agora, depende do registro que houve votação, que os sócios votaram, que a maioria ganhou ou impediu. Senão,
não tem validade. Olha só, a aprovação das contas da administração. Então, se tiver aprovação, é preciso que haja o quê? Haja deliberações. Olha ali, ó, deliberação dos sócios. Designação dos administradores quando feito em separado. Então, se houver essa separação, o que é isso, pessoal? Foi feito o contrato social e lá no contrato social não se designou quem era o administrador. Depois, foi feito um documento para instituir uma pessoa que vai ser o administrador da sociedade. Essa pessoa pode ser sócio ou pode não ser. Esse ato é falado que ele é feito em separado, porque não constou do contrato social, não está lá dentro do contrato social. Se estiver, não é bem esse caso aqui. Então, numa situação dessa, o que acontece? Esta decisão tem que ter sido deliberada, senão ela não tem valor. E para mandar embora, também, ó, destituição dos administradores. Designação é designar o administrador. O camarada entra para trabalhar. Destituição, tira ele da função, joga fora, não serve mais. Também depende de deliberações. Remuneração do administrador. Se não existir no contrato social, quando for feito lá em ato separado, vai criar a remuneração. Esse administrador vai perceber a quantia de X. Ora, se houver isso, tem que ter deliberações. Senão, também não tem valor, tá certo? Modificação do contrato social. Toda modificação que houver no contrato social tem que ter deliberações. É lógico, pessoal, imagine o seguinte, o contrato quer dizer o quê? Contrato. A gente já discutiu isso até em aula presencial, ainda tá, antes do coronavírus, nós discutimos isso, que é contrato, quer dizer, o trato com, eu com você, quer dizer, o sócio A com o sócio B, contrato. Então, se a gente vai modificar o contrato, os dois têm que participar, os três, os quatro, quantos forem os sócios. Incorporação, fusão ou dissolução de sociedade. Isso aqui é um caso que a gente vai estudar mais tarde. Pode ser até que não seja nesta disciplina, mas tem várias disciplinas que adotam isso. Por exemplo, tópicos especiais, gestão, né, contabilidade gerencial, planejamento tributário. Por quê? Porque esses institutos aqui, ó, incorporação, fusão, dissolução, eles são uniões de negócio, uma empresa com a outra, para expandir a participação no mercado. Então, essas coisas também, ó, elas dependem de deliberação. Não pode um sócio só tomar uma decisão e fazer valer a sua vontade. Nomeação ou destituição de litigantes. Isso aqui não é o caso, por exemplo, de limitados, tá? Isso aí é quando o tipo de sociedade exige liquidação. A sociedade limitada está sujeita à falência. A gente falou isso rapidinho nas aulas passadas. Falência, né? Agora, não se fala mais em falência. E vai se falar... Aliás, para outras empresas não se fala em falência. Vai se falar em liquidação. Que tipo de empresa? Por exemplo, as empresas do mercado financeiro. Né? Então, se tiver empresa do mercado financeiro que tenha contrato social, a liquidação será necessária por esse motivo aí. E pedido de concordata. Antigamente existia concordata, agora não existe mais, porque agora se fala em recuperação jurídica, né, ou judicial de empresas. Mas esses dois pedidos, tanto o pedido de concordata quando existia antigamente, e agora o pedido de recuperação judicial, também exige, ó, a presença ou a participação das deliberações, olha aqui, das deliberações dos sócios, tá? Se não tiver deliberação, não tem valor, tá certo? Muito bem. Mais um pouquinho antes de terminar essa nossa aula de hoje, os administradores. O administrador da sociedade poderá ser nomeado no próprio ato constitutivo ou em ato separado. A gente já falou agora, né? Até falamos sobre isso ali naquele item anterior. O administrador pode, na hora que fizer o contrato, já dizer lá, administração da sociedade caberá ao sócio fulano. Ou então, a administração da sociedade caberá a João Miguel, um terceiro, que não é nem sócio da sociedade, mas foi contratado, já foi negociado com ele, então aí ele vai dar uma anuência lá no contrato, dizer que assume a administração da sociedade.
Agora, pode ser que não conste do contrato social. Então, em não constando do contrato social, depois de registrado o contrato social, é possível fazer a nomeação em ato separado. Pode ser nomeado em ato separado, ou seja, vai ter um documento que não é o contrato social e esse documento vai criar a função para essa pessoa que vai exercer essa sociedade. Aliás, a administração da sociedade, né? Olha o artigo 1062, que está aí na sua nota de rodapé número 99, e ele diz o seguinte, ó, o administrador designado em ato separado investir-se-á, ou seja, ele entra no cargo, mediante termo de posse no livro de atas da administração. O que é isso, pessoal? Vamos explicar. Vai ter um livro na sociedade, um livro, capa preta, que normalmente é chamado de livro de atas. Atas são os registros das reuniões. Tudo que acontece numa reunião é lavrado uma ata. É um documento que conta a história daquela reunião. Né? Como se a gente fizesse uma aula aí e um secretário ficasse aqui dizendo assim: o professor mencionou o artigo 1062 do Código Civil, o aluno fulano levantou a mão, pediu explicações, percebe? É uma ata que conta a história. Neste livro, serão registradas todas as reuniões da administração. Então, quando houver a nomeação de um administrador em ato separado, o que vai se fazer? Vai se fazer esse termo de posse. O que é um termo? Um termo, pessoal, é uma folha de papel que você pega lá, agora não é mais papel, né? Agora é tudo no computador. Você pega lá e escreve assim, ó, termo de posse. Por este ato, se der tempo, no segundo bimestre, nós vamos fazer uma parte prática aí. Você pode ser chamado a fazer a elaboração de um termo de posse, por exemplo, tá? Ou uma cláusula contratual. Então vai escrever, ó, termo de posse. Por este presente termo de posse, fica empossado no cargo de administrador da sociedade JPM, Indústria e Comércio de Calçados Limitada, com endereço e sede na rua tal, inscrita no cadastro geral cadastro de pessoas jurídicas, né? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Aí vai escrevendo tudo ali, ó. Fulano de tal. Quando falar o nome dele, vai dizer brasileiro, casado, contador, enfim, o que ele qualifica a pessoa com todas as suas características. Senão o ato não tem valor, tem que qualificar. Número do documento, né? Cadastro de pessoa física, registro geral, RG, identidade, não é? Tem que dizer que ele não está impedido, é uma obrigação. Depois você vai ver isso. Não pode assinar o termo sem dizer que não declara-se não impedido, né, para o exercício. Lembra dos impedimentos que a gente estudou na aula passada? Ele vai declarar nesse termo de posse que ele não tem nenhum impedimento legal, impedimento legal para o exercício da atividade empresarial, percebem? Muito bem, ó, no prazo de 10 dias após a designação do administrador, este deverá requerer a sua averbação perante o registro competente. O que significa isso? É levar esse termo de posse para a junta comercial e fazer o registro. Chama-se averbar, né? Então vai lá e, ó, tá aqui a nomeação do administrador. Então é feito esse registro lá. Ó, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência. Isso que eu falei agora há pouco, a qualificação todinha, tá certo? O exercício dessa função implica que o administrador deverá ter cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Ou seja, ele não pode causar prejuízo à sociedade. Isso que é probidade. Probidade é quando a gente age com honestidade, visando o bem comum daquela função. Eu sou contratado por uma empresa para ser administrador. Vem um sujeito lá e fala, olha, compra esse carro de mim aqui que eu te dou 10 mil reais. Ora, se eu aceito isso, eu não estou sendo probo, eu estou sendo corrupto, porque eu já estou ganhando meu salário para fazer aquela função. Portanto, a minha função, o homem probo faz o quê?
vai lá e pede o desconto dos 10 mil reais, o carro custa 50 mil, você pede 10 mil de desconto e paga 40, economiza dinheiro para a sociedade. Isto é probidade. Probidade. Por isso que você, de vez em quando, vê aí nas mídias, né? Televisões, rádios, falar de improbidade administrativa. O que significa isso? A improbidade administrativa significa que o administrador público não agiu com honestidade. Ele não foi probo, certo? E ativo é aquele que não dorme, não é? Você está aqui na aula, por exemplo, e está lá cochilando. Então você não está ativo. Ativo é a pessoa que é perspicaz, percebe as coisas no ar, não é? Isso aí é o homem ativo, ou a mulher ativa, tá certo? Isso aí também, ó, gente, tem uma indicação aqui, você tem aí a nota de rodapé número 100, né? Que traz o artigo aí 1011, né? Do Código Civil. Você pode dar uma lida nele aí e melhorar um pouco esse entendimento. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado, a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Aqui uma observação. Por que o código vai lá e diz que é do seu próprio negócio? Porque ninguém faz negócios seus para perder dinheiro, né? Eu nunca vi alguém chegar aqui, comprar um carro por 100 mil reais e ir ali e vender o carro por 80, né? Ninguém faz isso. É o contrário, você compra o carro por 80 e corre ali tentando vender por 20, né? Aí sim você está sendo probo e ativo com os seus negócios, tá certo? Muito bem, então olha lá, o termo de posse. Aqui já é uma subdivisão, tá, gente? Ó, 81244, 81244, ó, 81245, 81246, são todas subdivisões, tá? Então, termo de posse é o termo ou é o documento, né, que se constitui num ato. Na verdade, ele é um ato, né? Que ato? Um ato de assumir, né, investidura do cargo. Olha lá, ó. O ato de investidura. A pessoa está sendo investido no cargo. Investe-se, entrega-se ao cargo, né? Deve constar do livro de atas da administração. Está lá. A nota de rodapé a gente já leu agora há pouco. Depois a verbação vai para a junta comercial, né? Então também lá, o registro público das empresas mercantis. E por fim, para a gente terminar a aula de hoje, nós vamos até esse 247 aqui, ó, 81247, que significa o seguinte: falar sobre o conselho fiscal. Em algumas sociedades vão ser criados conselhos. Esses conselhos é um grupo de pessoas, né? É um grupo de pessoas que se sentam para analisar uma determinada situação, ou seja, deliberar sobre determinada situação. Quando se fala fiscal aqui, quem já estudou direito tributário já vai logo pensando em tributos, mas aqui não quer dizer isso. Aqui quer dizer que é uma espécie de fiscalização das atividades praticadas pelos administradores da sociedade ou da empresa, não é? Então, ó, quais são as atribuições desse conselho? Foi criado um conselho, esse conselho vai fazer o quê? Examinar, né, pelo menos trimestralmente os livros e papéis da sociedade, o estado de caixa, né, e da carteira de clientes, né, da carteira de venda, que os administradores ou liquidantes prestam informações. Lavrar, ó, lavrar significa escrever no livro das atas, ó, no livro de atas, os pareceres, porque o Conselho Fiscal vai lá, analisa e fala: olha, nós vamos dar o seguinte parecer, está de acordo com a legislação. Ou então vai dizer, não está de acordo com a legislação. Exarar, é a mesma coisa que lavrar aqui, exarar no mesmo livro, e apresentar à Assembleia Anual. A Assembleia será a reunião dos sócios, né? Um parecer. O que é um parecer? A gente falou agora há pouco aqui, né? Dar conta, estamos dando o parecer. É como se fosse uma opinião, só que é uma opinião técnica. É uma opinião que envolve um conhecimento técnico. Parecer é algo muito mais sério do que qualquer opinião, né? Não é opinião assim sobre futebol, né? Sobre o time ou sobre política que a gente dá nos botecos. Parecer é uma coisa muito fundamentada,
Inclusive, às vezes se fala o número da lei que está embasado e assim por diante. E os negócios sociais da empresa, tá certo? Denunciar erros, se houver erros, ou se houver fraudes. Então, é função desse conselho denunciar. Convocar a assembleia, caso a administração não convoca, a diretoria não retardou, está retardando, ele vai lá e convoca, o conselho convoca. Praticar, durante o período de liquidação da sociedade, os atos a que se refere ao artigo 1066. Você pode dar uma olhadinha aí, senão ela vai ficar muito comprida. Outra ocasião a gente pode ler isso, mas lê aí no artigo de 1066, você tem aí nas rodas de rodapé da apostila. E praticar durante o período de liquidação das sociedades, praticar primeiro aqui, né? Praticar durante os períodos da liquidação os atos a que se refere ao artigo 1066. Então, essas obrigações são do Conselho. O Conselho tem essas obrigações por lei, né? Está lá previsto na lei das SAs, está previsto também no Código Civil. Alguma coisa que não estiver no Código Civil e estiver na lei das SAs, é aí que se vai buscar aquela regência supletiva. Não está prevista aqui alguma função para o Conselho Fiscal. Busca-se lá na lei das SAs, quando no contrato social tiver previsto. Se não tiver previsto, primeiro se busca na lei do simples. Do simples não, na lei da sociedade simples. Na parte do Código Civil que fala das sociedades simples. Aí depois se busca nas sociedades limitadas. Próxima aula começaremos aqui, da resolução da sociedade em relação a um sócio. Resolução significa resolver, ou seja, quitar as cotas dele e assim por diante. Olha, pessoal, só por dica, aquele artigo 1066 que está aqui, que a gente falou agora há pouco, só para você ter uma ideia, ele está aqui, Tá vendo aqui, artigo 1066, tá? Então, pode dar uma olhada aí, leiam para vocês entenderem um pouco melhor isso, tá certo? Olha aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com você. Fique com Deus e até a próxima aula.